Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos estudando, falando e aprendendo um pouco mais da sua palavra. Irmãos, hoje eu quero estar falando sobre techuvá, sobre a palavra techuvá, sobre fazer techuvá. E essa palavra, ela existe na Bíblia? E se existe, onde ela está e por que tiraram essa palavra? A verdade, irmãos, muita gente sabe disso, aquelas pessoas que procuram estudar, que procuram conhecer com mais profundidade as Escrituras, sabem que quando as Escrituras caíram na mão de Roma, muita coisa foi modificada, Teve muitos enxertos. E isso aí, irmãos, dificulta muito a compreensão de tudo que a gente lê hoje nas Escrituras, A gente vai ver que Inácio de Antioquia foi um grande opositor da Torá, O próprio Martinho Lutero, Martinho Lutero aí é o padre Cícero da igreja evangélica, E Martinho Lutero, ele se posicionou como um grande antissemita. É só ler a obra dele, Dos Judeus e Suas Mentiras, onde ele ordena queimar as sinagogas dos judeus, queimar os livros judeus. Não é à toa que o próprio Hitler se inspirou nos seus escritos, em algumas obras dele. Mas enfim, a gente sabe que ao longo da história muita coisa foi acrescentada, tirada, modificada das Escrituras. Gálatas 3,13, por exemplo. Inclusive eu tenho um vídeo que eu falo só sobre esse verso. Mas vamos lá, vamos repetir agora novamente. Gálatas 3,13, numa Bíblia, linguagem de hoje, qualquer Bíblia aí, vai estar escrito assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Dá esse verso só como exemplo aí para os irmãos. Quando você vai numa Bíblia com contexto judaico, está escrito mais ou menos assim: Cristo nos resgatou da maldição pronunciada na lei. Então vocês veem que uma palavra já muda totalmente o significado. A lei, a Torá, ela não é maldita, mas ela pronuncia uma maldição para aqueles que não buscam andar nos caminhos do Eterno, Mas enfim, quando a gente lê Mateus capítulo 3, verso 11, um verso bem conhecido, e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, irmãos, o que a gente vê nesse texto aqui? A gente praticamente não vê novidade nenhuma, a gente não se pergunta, E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Só se arrepender. Na verdade, irmão, a palavra aqui correta é techuvá. A gente vai ver aqui o que significa a palavra techuvá. E vai ler aqui alguns textos onde a palavra techuvá foi substituída por arrependimento. E a gente vai ver como essa palavra ela tem uma profundidade bem maior. E teve aí um objetivo, teve uma maldade nessa substituição, porque a profundidade do significado da palavra leva nós para quê? Para a Torá. Porque a palavra techuvá, ela significa retorno. Não só arrependimento, se arrependa. Não, o que Yeshua sempre falou foi: retornem. Techuvá, façam techuvá, retornem, mas retornar para onde? Tu vê que fica muito vago, Se arrependam.
Ah, vou me arrepender aqui do que eu fiz, não vou fazer mais isso. Mas tu pode continuar na prática do pecado e de outros pecados. Agora, quando falar retornar, retornar para onde? Seria, no caso, retornar para a Torá. Então vamos lá, irmãos. A palavra techuvá vem do substantivo shiva, que significa retorno. O principal fundamento deste princípio é retornar ao estado primordial, retornar ao ponto no qual estávamos antes da transgressão. A pureza de alma que possuímos ao local do qual nossa alma foi extraída. Esse é o sentido utilizado pela Torá em Samuel capítulo 2, verso 11 em diante. Encontramos a expressão ao voltar o ano, né, no sentido de ter passado um ano, retornando novamente à mesma data. Do mesmo modo, o profeta descreve como Samuel julgou Israel por toda a sua vida, né? Círculo entre Bet-El, Gilgal e Mitzpá, e julgou o povo em todos estes locais, retornando a Ramá, pois lá era a sua casa. A techuvá é tanto uma jornada rumo à plenitude como um fechamento de circuito. Tal qual os dias do ano, a cada dia que passa aproximamos novamente do ponto inicial, Rosh Hashanah, o início do ano. Assim a Torá descreve como o profeta Samuel fazia um circuito fechado, todo ano retornando ao lugar no qual tinha sua casa e no qual vivera sua mãe, né? Pular aqui. Assim também a Torá o descreve como o Eterno, né, seu Deus, fará retornar seus cativos e terá piedade de você. Trará de volta e juntará seus membros de todos os povos entre os quais o Eterno, seu Deus, os espalhou. A redenção futura, conforme é possível constatar, né, nas Escrituras, é chamada de retorno. O que são as diásporas e a redenção? Dispersão e reagrupamento, retorno ao lugar original, às raízes e à fonte. Assim conclama o profeta: tragam com vocês as palavras e retornem ao Eterno. A meta da techuvá, portanto, é a reaproximação a Deus, o retorno à ligação natural que temos, pois a Torá, Israel e o Eterno são um, e não apenas voltar a agir corretamente por um medo de castigo ou punição. Assim escreve Rambam: grande é a techuvá que aproxima o ser humano da presença divina, conforme está escrito: retorne Israel até o Eterno seu Deus. Ou seja, se você retornar e fizer techuvá, ficará conectado a mim, ficará conectado ao Eterno. Tremendo, né, irmãos? Tremendo a leitura, né? Eu fiz essa leitura aqui para a gente tá entendendo um pouco mais do que é techuvá, né? E eu vou estar lendo uns versículos, porque é aqui, para mim, que é a parte mais interessante. A gente vê como mudaram vários versos, né? E a gente olhando aqui, a gente nunca vai ver, né? E o objetivo disso, como falei, vou repetir agora de propósito, foi maldoso, né? Porque qual é a intenção? Tirar toda a contextualização judaica, irmão. Tirar toda a cultura semita das escrituras, né? A igreja romana, né? A igreja católica, ela fez questão de fazer de tudo para banir, né, o Jesus judeu, cumpridor de Torá. E a igreja evangélica, né, que é chamada aí de igreja protestante, mas a gente sabe que de protestante não tem nada, né, é um puxadinho aí da igreja católica, vem seguindo essa mesma linha. Olha só, vamos ler novamente Mateus capítulo 3, verso 11, diz assim: em verdade vos batizo com água, né, para o retorno, né, para o retorno. João Batista, irmão, estava aqui o quê? Deixando claro que aquele arrependimento era para que o povo retornasse a Torá, irmãos. Retornasse, né?
Como eu falei, se arrepender fica algo muito vago. Tu se arrepende e aí? Agora, quando tu fala retornar, já vem a pergunta, retornar para quê? Retornar para os mandamentos. É por isso que o salmista fala, ainda que caia, né, se afastou dos mandamentos, não vai ficar prostrado, né? Tu pode retornar. Vamos ler outro versículo aqui, ó, Lucas capítulo 24, verso 47. São vários versos, irmãos, que foram adulterados. Lucas capítulo 24, verso 47, diz assim: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Olha só. Agora vamos ler no contexto judaico, né? E em seu nome se pregasse a techuvá, o retorno e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Né? E em seu nome pregasse o retorno à Torá. Não é à toa que Yeshua começa o seu ministério dizendo, eu não vim abolir a lei, não, eu vim trazer um pleno significado da Torá. Né? Aqueles que acham que a Torá é impossível de se viver, a partir da minha explicação, a partir da minha vida, né, vocês vão ver que a Torá não é pesada. E Yeshua deixa claro, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, né? O meu fardo é leve, o jugo é suave. Né? Vamos ler aqui Mateus 3,11, tem mais versículo, irmãos. Esse eu já li, Mateus 3,8. Outro verso. Né? Que interessante isso aqui, ó. Produzir, pois, frutos dignos de techuvá. Olha só, irmãos. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Aqui está escrito. Produzir, pois, frutos dignos de techuvá. Eu escrevi aqui, a techuvá nos apresenta como resultado de fruto, ou seja, como resultado, né, de uma postura de vida. Então, olha só, irmão, techuvá, retornar o quê? Retornar aos mandamentos, né? Os mandamentos é a base de tudo, irmão. É praticamente impossível a gente ter uma vida com Deus rejeitando a Torá, porque a Torá é ela que vai, né, nos mantendo no caminho certo, nos dirigindo ao caminho é esse aqui. Vamos ler 2 Coríntios, vamos ver aqui que Shaul Hachalia, o apóstolo Paulo fala, 2 Coríntios capítulo 7, verso 9 e 10. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9 e 10. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque foste contristados para arrependimento. Agora vamos lá. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para techuvá, para retornar. Olha só, por que vinha uma tristeza? Por que vinha uma luta? Para retornar à Torá, para retornar ao Eterno. Né? Pois foste contristado segundo o Eterno, de maneira que por nós não padecesses dano em coisa alguma. Vamos ver aqui Pedro, 2 Pedro 3,9. 2 Pedro 3,9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a techuvá, que todos retornem à Torá. Irmãos, é um rápido estudo, né, simples, objetivo, que é assim que tem que ser os estudos, né, e eu tenho certeza que vai agregar conhecimento e vai despertar um desejo naqueles que estiverem assistindo para procurar se aprofundar mais nas escrituras, irmão, na Torá. A Torá é a base, a Torá é santa, a Torá não foi abolida, né? E Yeshua é a Torá viva, ele é a própria Torá.
A Torá aponta para Yeshua e Yeshua aponta para a Torá, né? Sem a base, né, a casa cai. Imagina uma casa, um sobrado, sem uma estrutura sólida embaixo. Ela afunda, né? A Torá é essa estrutura. Né? Tudo que os profetas falaram está na Torá, tudo que Yeshua, Paulo falou está na Torá. A Torá aponta para o caminho certo, irmãos. Que nós venhamos aí retornar, irmão, às raízes bíblicas e judaicas. Procurar entender e estudar as escrituras no contexto judaico. Né? Toma cuidado aí, irmão, com esses antissemitas, né, que tem aí hoje em dia aí, de forma bem sutil, né, eles vão banalizando a cultura judaica que existe nas escrituras, vão banalizando a cultura semita, né, de maneira bem simples, eles vão banalizando um Jesus judeu, cumpridor de Torá, né, que guardava o Shabat. E isso tudo não é só para os judeus. A Torá não é só para os judeus, a Torá é para nós. A partir do momento que a gente reconhece Yeshua como Mashiach, nós somos enxertados em Israel. Israel é a igreja, irmão. Israel é a igreja, né? E nós somos enxertados, nós estávamos afastados da comunidade de Israel. Mas agora, através de Yeshua, nós se aproximamos, né? Ou seja, as promessas que o Eterno fez para Abraão, agora vai respingar em nós, vai bater diretamente em nós. Né? A gente não pode querer só as bênçãos de Deus, a gente pode querer Deus também. Ou melhor, a gente tem que querer Deus também. E querer Deus é cumprir os seus mandamentos, é tentar cumprir os mandamentos. Em Deuteronômio 30:10 fala, os mandamentos que eu dou para vocês não são difíceis de cumprir. O próprio Eterno, ou seja, já cai aquela falácia, aquela baboseira, né? Que muitos teólogozinhos aí de meia tigela, muitos pastores aí de meia tigela falam, não, ninguém pode cumprir a lei, né? Ninguém pode cumprir a lei. O Eterno que disse que os mandamentos não é difícil. Né? Então, que o Eterno venha nos abençoar, que o Eterno venha te abençoar e que a gente venha retornar às raízes bíblicas e judaicas. Shavuot Tov, boa semana a todos. Shalom, shalom.